Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre uma questão de saúde pública, que é a questão da raiva, né? Já era para ter sido erradicado, mas parece que surgiu alguns casos aí, um na Bahia. Como que a gente precisa entender a situação da raiva? Vou dar um resumo aqui. Primeiro, que existe vacina contra a raiva. Muita gente não sabe disso. Ela existe, mas ela não é disponibilizada para a população, tá? Por quê? Porque quem usa essas vacinas são pessoas que trabalham que são veterinários, pessoas que trabalham em cavernas, né, que tem que lidar com morcegos, às vezes podem ter contraído o vírus da raiva, pessoas que manejam, né, esses animais, né, trabalham em centros laboratórios, né, de laboratórios, e tem contato com esse tipo de material, né, desse vírus, e aí a pessoa precisa ser imunizada, tá? Então, existe a vacina em casos de grau mais elevado, quando a pessoa é contaminada, grau 3, eles fazem uma combinação da vacina com o soro antirrábico, né? Eles fazem uma combinação. O problema aqui no Brasil é que não existe uma equipe de vacinação anual de animais, né, cães e gatos, que o governo disponibilize pessoas para ir de casa em casa para fazer a vacinação anual. E quando é falado sobre vacinação de animais, é pouco falado. Tipo assim, às vezes eu só vejo os outros vacinando o cachorro, o gato na rua, assim, eu passo, tem alguém fazendo e não sei de onde surgiu aquela notícia. Algumas pessoas receberam a notícia e outras não. Ou seja, poderia ter na televisão o dia da vacinação, né? Porque parece que essas coisas não são importantes. Só que o vírus da raiva, ele é 100% letal. Ele é 100% letal, tanto para animais como para seres humanos. Por isso que é chamado de uma zoonose. Zoonose é um tipo de doença que passa do animal para o ser humano. Por isso é chamado de zoonose, né? Então, tem que ter a importância. Uma vacina criada em 1885 pelo Dr. Louis Pasteur, né? Ocorreu uma fatalidade, uma criança de 9 anos, isso é história, lá na França, né? A criança foi mordida 14 vezes por um animal e a mãe dessa criança desesperadamente buscou as pessoas que trabalhavam em desenvolvimento dessa vacina, que já funcionava ali nos animais, já tinha algum trabalho. E a princípio, o Louis Pasteur, que através dele foi desenvolvido aí o laboratório, né, Pasteur, essa rede Pasteur, hoje existe por conta disso. Ele não ia vacinar esse jovem porque os seus colaboradores não eram contra. Até que tinha um doutor, que eu esqueci o nome aí, eu falei no outro vídeo, que incentivou, que acompanhava o trabalho dele, conheceu ele um ano antes, né? E acompanhava o trabalho dele e disse para vacinar. E a partir dali foram feitas séries de vacina durante um período e ali se constatou que realmente a criança conseguiu ser imunizada de uma coisa que mataria de forma 100%, não teria chance de sobrevida, né? E de forma trágica, né? A gente sabe que a pessoa com vírus da raiva sofre muito, né? Em casos de animais até tem a eutanásia para que o animal não sofra, mas no caso do ser humano não tem. E esse jovem, quando ele completa aí 60 e poucos anos, acho que 64 anos, ele acaba se cometendo suicídio por conta da invasão da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Tá? Aí ele se suicida. Essa é a breve história aí da questão do vírus da raiva. Então, é um caso de saúde pública, né, que começa a surgir e se espalha muito rápido, e a gente precisa ter sempre o controle aí vacinal dos cachorros, porque tem outras doenças, né? Sinomose, tem doenças que passam aí de um cachorro para o outro, e é bom sempre que os bichinhos possam ter a vacinação. Essa doença parece que também dá em outros animais, né? Morcegos, né? Ruminadores, tem todos os outros animais que pegam esse vírus e é capaz de transmitir para o ser humano. Então é bom sempre a gente ter um estudo falando sobre isso e da importância de ter esse entendimento, tá? Esse entendimento,
porque amanhã depois pode acontecer disso daí se tornar um surto, porque quando as autoridades começam a relaxar, começa a acontecer os surtos. Então, galera, essa aí é uma informação. Vamos lutar pela vacinação dos animais, né? Inclusive, eu tenho uma crítica muito grande. Precisei de um socorro de um animal, né? Que foi mutilado por um veículo e o corpo de bombeiro me passou o telefone da prefeitura e a prefeitura tinha lá o menu e eles não recolhem o animal. Ou seja, tem uma deficiência nisso aí, né? Eu fiz outros vídeos falando do soro antiofídico, falando do soro antiescorpiônico e lembrando que tudo que você precisar, sempre quando você precisar de uma informação, Corpo de Bombeiro, cara, 193, precisou de uma informação básica sobre qualquer situação de saúde, 193. Eu até falei sobre a ferramenta, né? O 93 tem que ter ferramentas mais ativas em questão desse tipo de doença, sem entrar ali animais peçonhentos. É lógico que um centro, um polo, por exemplo, a Fiocruz é um polo de distribuição de soros antiofídico, né, e escorpiônico de todos os animais peçonhentos. Esse polo ele distribui para outras unidades, só que às vezes em certas cidades você não encontra hospitais referentes com esse polo, fica muito difícil. E às vezes esses polos são desfeitos, né? Então é sempre importante ligar para o Corpo de Bombeiro, ter a certeza que esse polo existe, pega o número de telefone e liga para lá para saber se a geladeira está em funcionamento. No caso do soro antiofídico tem a versão em pó, né? Só que tanto o escorpiônico quanto o antiofídico eles têm a questão da geladeira que precisa condicionar de 2 a 8 graus positivo. Então, para transportar isso é um pouco difícil. Fiquem aí, galera. Observem aí os outros vídeos que vamos aprender um pouquinho sobre saúde. Tem um vídeo falando sobre ideia também, né? Que o bombeiro civil é muito importante. E vamos que vamos. Mais estudos virão em breve.